Mano, o canal tava parado aqui já tem uns 6 meses, entendeu? Só que agora a gente já tá de volta. A gente tava focando em outros projetos e tava faltando tempo. Entretanto, deu uma aliviada do outro lado. E com essa aliviada a gente consegue voltar. E segue o mesmo padrão aqui para esse canal, que é basicamente continuar falando sobre assuntos relacionados à evolução, assuntos sociais, econômicos, até mesmo políticos, para que dessa forma a gente consiga alcançar aí a evolução não somente do nosso país, mas também a nossa própria evolução, sempre através das ideias, sempre através do debate público, entendeu? E claro, sempre pensando, dado que além de tudo, o nosso objetivo aqui é reunir a aristocracia intelectual da sociedade para que dessa forma a gente construa um espaço de pessoas diferenciadas, verdadeiramente a elite da sociedade, as pessoas que realmente pensam, para que então a gente consiga alcançar sempre as melhores ideias. E como a gente sabe que pessoas desse tipo são minoria dentro da nossa sociedade, né? Então é de se esperar que esse canal aqui tenha poucos inscritos e tenha poucas visualizações. E é assim que tem que ser. Não pode ser diferente essa porra aqui. Porque se for diferente, então a gente consegue perceber que já descaralhou. E se descaralhar, aí complica. E tendo tudo isso em mente, mano, hoje o assunto que a gente precisa trazer pra mesa do debate é basicamente questão envolvendo economia. Economia do Brasil, que você já sabe a quantas anda. Você já sabe como é que tá a economia do nosso país, não precisa nem eu estar alongando aqui, mas atualmente, na minha visão, eu acredito que o cargo de ministro da economia, ou seja, o cara que possui ali poder para poder ditar os rumos da nossa economia, esse cara, o cargo dele é tão importante quanto o do presidente, na minha opinião. E eu vou explicar o porquê eu acredito isso ao longo desse bate-papo aqui. Mas a questão é que eu cheguei a essa conclusão porque se você parar para analisar, mano, tudo que acontece em um país está totalmente relacionado à economia dele. Então, se um país tem uma economia robusta, então as coisas tendem a funcionar melhor nesse país do que em um país que não tem uma economia robusta. Então você pode pegar aí desde das principais áreas da nossa sociedade, como por exemplo segurança. Se você não tiver uma economia boa, provavelmente seu país não terá segurança. Você vai ver aí que as unidades estatais que precisam fornecer segurança para as pessoas, essas unidades elas não funcionam com eficiência. Os níveis de criminalidade são altos, ao passo em que a população é mais violenta, entendeu? Então, se você for pegar ali os índices de criminalidade, os países que possuem economia de terceiro mundo, economia desorganizada, esses países eles tendem a ser mais violentos do que os países que possuem economia de primeiro mundo, entendeu? Então, a gente já consegue linkar o primeiro ponto ali envolvendo a segurança, só que tem um segundo ponto também que é envolvendo educação. Você não consegue fornecer uma educação de qualidade para sua população se você não tem dinheiro, se você não tem uma economia para poder fazer isso. E logo, se a sua população não é educada, se a sua população não é instruída, então inevitavelmente você não vai contribuir para a formação de bons cérebros, você não vai contribuir para a formação de um bom capital humano, e os poucos que nascem superdotados, com QI acima da média e tudo mais, esses daí eles saem do país, eles fogem daqui e vão para um país que tenha uma economia mais complexa, que tenha uma economia mais robusta, que possa oferecer oportunidades que eles almejam, ao passo em que na área da saúde segue a mesma linhagem, ou seja, você não consegue fornecer um serviço de saúde decente se você não tiver uma economia também decente para poder bancar esse serviço que está sendo oferecido. E é por isso que a gente vê que aqui no Brasil é melhor você não ficar doente, entendeu? Porque se você ficar doente, você tá fudido, seja através de uma doença que você adquiriu e precisa de um tratamento, você vai ficar na fila durante anos e anos e não vai receber esse tratamento, seja através de uma cirurgia que você precisa fazer para poder receber um órgão, alguma coisa assim. Então
não precisa nem alongar. A gente já sabe que um país de economia fraca não consegue bancar serviços de saúde decente para a população. Mas aí você pode falar, porra, mas só que nos Estados Unidos não tem serviço de saúde bancado pelo governo. Beleza, mas só que lá a economia é robusta, o PIB per capita robusto faz com que as pessoas da sociedade banquem o seu próprio plano de saúde. Então, se você for analisar, é melhor você ter dinheiro em abundância para poder pagar pelo seu plano de saúde do que você não ter dinheiro para poder pagar pelo seu plano e receber um serviço de saúde que não vai atender às suas necessidades. Só que indo além disso, mano, se a gente for linkar outra área que é de extrema importância também, e está totalmente relacionada à economia, é basicamente a área da defesa, ou seja, do exército. Então, como você já sabe, um país, para ele ter voz mundo afora, ele precisa ser poderoso militarmente e precisa ser também poderoso economicamente. Então, por que os Estados Unidos ele manda e desmanda ao redor do mundo? Basicamente porque eles possuem tanto poder militar quanto poder econômico, a maior potência do mundo em relação a esses dois quesitos. E é por isso que o Trump ele possui poder de barganha para poder fazer o que ele quiser ao redor do mundo. E é por isso, inclusive, que o presidente dos Estados Unidos é conhecido de ser o homem mais poderoso do mundo. Basicamente porque ele tem a economia mais complexa nas mãos e porque ele tem também o exército mais poderoso nas mãos. E quando a gente fala de exército, a economia está totalmente linkada ao quanto o seu exército será poderoso, dado que sem uma economia robusta você não consegue garantir as manutenções que o seu exército vai precisar, né? Ao passo em que você também não consegue desenvolver novas tecnologias. Então, se você for olhar hoje em dia, só os Estados Unidos, mano, eles gastam cerca de $1 trilhão por ano para poder manter e atualizar o exército deles. É um número extremamente alarmante, chocante, dado que a China gasta apenas 1/5 disso. Acho que a China gira em torno ali de 200 a 250 bilhões de dólares por ano em gastos militares. A Rússia bem abaixo disso. A última vez que eu olhei, a Rússia estava conseguindo gastar apenas 100 bilhões no exército dela todos os anos. E o Brasil não coloca nem na lista. E é aquele negócio, a partir do momento em que você consegue desenvolver uma economia forte, que consiga bancar um exército também forte, então basicamente você ganha voz, você ganha barganha para poder iniciar até mesmo uma guerra comercial, igual o Trump está iniciando com a China novamente. Só que além de iniciar a guerra comercial, você possui barganha para poder acabar com guerras, como a gente consegue ver que os Estados Unidos foi ali um dos principais atores no término da guerra lá no Oriente Médio. Então você consegue se movimentar, você consegue ter influência ao redor do mundo, ao passo em que se você não tem uma economia decente, se a sua economia está falida, então o seu exército também tende a ser falido. E se você tem um exército falido, então você corre o risco de ser invadido e você corre o risco de perder os seus recursos naturais. Se a gente for olhar ali a Venezuela, não que a Venezuela tenha sido invadida, mas o Maduro ele não tem poder de barganha nenhum. A economia dele está quebrada e o exército dele está quebrado. Falta investimento, falta manutenção, falta recursos, entendeu? Há quem diga que se estoura uma guerra ali, os caras não tem nem munição. Então você consegue observar que a economia ela está linkada a vários fatores dentro da nossa sociedade. Sem economia, você não tem várias outras coisas, inclusive você também perde o seu poder de barganha, você também perde a sua influência globalmente. Só que isso daqui é só a ponta do iceberg, mano. Existem várias coisas que ainda precisam ser ditas sobre esse assunto aqui envolvendo economia. E ano que vem a gente tem eleição, né? E eu vejo a população olhando apenas para o presidente e não olha para o cargo de ministro da economia, que na minha visão tem uma importância tão grande como o presidente. E também, na minha visão, esse cargo ele devia ser ocupado por alguém extremamente técnico, alguém que respira e viveu a economia a vida inteira, entendeu? Porque é um cargo de extrema importância e é um cargo que devia também ser vigiado pela própria sociedade, entendeu? A própria sociedade devia cobrar dos políticos e do presidente
para que eles coloquem alguém extremamente técnico e imparcial. Tem que ser imparcial, não pode ter ideologia, vamos dizer assim, né? Então tem que ser técnico e imparcial, porque senão, se você colocar um cara ali que não é técnico e também não é imparcial, então vai dar ruim, vai acontecer igual na Venezuela e o seu país vai pro buraco, porque se a economia vai pro buraco, então todo o resto tende a ir pro buraco também e o país basicamente vira uma zorra. O país não evolui tecnologicamente, os serviços prestados são os das piores qualidades possíveis e as pessoas que são decentes, as pessoas que são inteligentes, essas pessoas elas não vão aturar ficar em um país com uma economia quebrada. Se a pessoa for inteligente e ela perceber que a economia está indo para o buraco, então essa pessoa ela vai ir para um país que a economia está decolando, entendeu? E é aí que você tem a verdadeira exportação de capital humano, ou seja, suas melhores cabeças, seus melhores cérebros, eles vão servir à economia de outro país, eles vão servir à evolução de outra sociedade. Mas só que vou parar por aqui, mano. Depois a gente vai fazer outros vídeos sobre esse tema aqui. Como eu falei, é só a ponta do iceberg, entendeu? Esse assunto envolvendo economia é um dos assuntos que eu mais gosto de falar e tem vários subtópicos sobre isso daqui. Ao longo do tempo, a gente vai trazendo mais esse debate aqui para a mesa e a única coisa que eu te peço agora é que se você chegou até aqui, né, então já sei que você é diferenciado, então eu posso te pedir isso daqui, que é basicamente se inscrever, deixar o like para nós, porque agora a gente está de volta. Esse projeto aqui não vou deixar ele morrer. É um projeto que a gente vai ver poucas visualizações, poucos inscritos, mas só que é para ser assim mesmo. Eu quero que seja assim, entendeu? Para que dessa forma a gente consiga segregar de fato somente os melhores, somente aqueles que pensam. Então, se você chegou até aqui, eu sei que você é um dos melhores, eu sei que você é um desses. Então já se inscreve, deixa o like para nós e tamo juntão, mano.